Na aula anterior, estudamos o período joanino. Verificamos que a vinda de Dom João está associada a Napoleão e que no Brasil ele fez uma série de transformações, como, por exemplo, a abertura dos portos, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Mas em 1820, em função da Revolução Liberal do Porto, a família real foi obrigada a retornar a Portugal, deixando no Brasil Dom Pedro I na condição de regente. O príncipe Dom Pedro foi regente do Brasil entre os anos de 1821 e 1822. A sua regência foi marcada por uma série de acontecimentos. O primeiro e mais importante deles foi a convocação das Cortes Constituintes. Como a revolução que levou seu pai de volta a Portugal era uma revolução que tinha por objetivo limitar o poder do rei, os revolucionários decidiram criar uma Constituição para o Império. Houve, então, eleições para representantes em todo o reino português, em territórios europeus, americanos, africanos e asiáticos. Porém, a Constituinte, ela tinha uma política liberal para Portugal e muito ruim para o nosso país. Haja visto que, para recuperar a situação econômica de Portugal, só existia um caminho. E esse caminho era o da recolonização, que era o do rebaixamento do Brasil à condição de colônia. É claro que essa ideia ela não agradou o brasileiro, provocando uma divisão entre os grupos dominantes do nosso país. Parte deles, em geral, uma parte formada por comerciantes que haviam lucrado e lucrado muito neste país até a abertura dos portos, passou a defender a recolonização. Esse grupo constituiu o Partido Português. E um outro grupo, formado em geral pela elite latifundiária, que passou a gozar de livre comércio a partir da vinda de Dom João, passou, obviamente, que a lutar pela manutenção dos privilégios. E o que era manter privilégio? Era manter os portos livres. E se isso não fosse possível, com a ligação Brasil-Portugal, só teria um caminho, e esse caminho seria o da independência. Só que essa elite tinha em mente uma independência diferente da que estava acontecendo nos arredores do nosso país. É bom lembrar que, naquele período, estava havendo uma guerra intensa de independência nas colônias espanholas. E essa independência por lá gerou fragmentação territorial e o fim da escravidão. E essa elite brasileira, que pleiteava a independência do nosso país, queria fazê-la sim, mas uma independência sem guerras. Uma independência onde os privilégios da elite fossem mantidos. E que privilégios seriam esses? As terras, a unidade territorial do Brasil e a escravidão. Para isso, só existia um caminho. Ao invés de um confronto direto com as forças portuguesas, a aproximação deste grupo de Dom Pedro I, então príncipe regente do Brasil, que funciona como intermediário entre os interesses dessa elite junto ao Estado português. E a primeira medida de Dom Pedro sinalizando a sua aproximação da elite aconteceu em 9 de janeiro de 1822, quando, desobedecendo a política portuguesa, ele decide ficar no Brasil. Depois de ter decidido ficar no Brasil, as elites o presenteiam com o título. Dom Pedro vira o defensor perpétuo do Brasil. No mesmo mês, ele decreta uma outra medida importante na luta contra a recolonização, que foi o Cumpra-se. O que é isso? Todas as medidas vindas das cortes em relação ao Brasil que tivessem o intuito de rebaixar-nos, de colocar o Brasil numa condição de colônia, Dom Pedro vetaria. A independência já estava praticamente a caminho, e ela só vai ser oficializada quando Dom Pedro faz uma viagem a São Paulo. Vejamos. Em função da atitude rebelde do príncipe, o governo português decidiu endurecer o caldo. Mandou uma esquadra para o Brasil para usar a força militar contra Dom Pedro. Na época, ele estava em São Paulo. Tinha ido àquela capitania
para apaziguar as tensões entre grupos de brasileiro pró-independência e grupo de portugueses favorável à recolonização. Quando recebe a notícia da chegada desse grupo nas imediações de São Paulo, ali próximo ao Riacho do Ipiranga. Recebe cartas do patriarca da independência, José Bonifácio, e de sua esposa, Dona Leopoldina, dizendo que as condições estavam postas. Em função dessa situação tensa, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro rompe os laços políticos, separando o Brasil de Portugal. Porém, nos tornamos independentes, é fato, mas seguimos um caminho totalmente diferente dos nossos vizinhos sul-americanos. Primeiro, porque nos constituímos uma monarquia. Segundo, a nossa independência ela não provocou uma mudança efetiva nos caminhos sociais do país, haja visto que ficamos com escravidão até 1808, e não provocou uma grande participação da massa popular no processo político, já que a independência foi conduzida por uma aliança entre Dom Pedro e as elites. Meu caro fera, vamos agora praticar. Vamos responder uma série de questões envolvendo o que foi discutido na aula. Vamos lá? Exercício 1. Em novembro de 1807, a família real portuguesa deixou Lisboa e em março de 1808 chegou ao Rio de Janeiro. O acontecimento pode ser visto como: letra A incapacidade dos braganças de resistirem à pressão da Espanha para impedir a anexação de Portugal. Observe que, na época, a pressão sobre os braganças era exercida pela França e não pela Espanha. Letra B. Um ato desesperado do príncipe regente, pressionado pela rainha-mãe, Dona Maria I. O fera deve lembrar que naquela época, Dona Maria I, ela estava impossibilitada de governar Portugal em função da loucura. Portanto, se houve pressão, a pressão foi exercida pela Inglaterra e não pela rainha-mãe. C. A execução de um velho projeto de mudança do centro político do Império Português, invocado em épocas de crise. Essa, fera, é a questão verdadeira. Se você observar, todas as vezes que o governo português passava por dificuldades, surgia a ideia de transferir o governo para o Brasil, como foi na época do primeiro-ministro Pombal. Letra D. A culminância de uma discussão popular sobre a neutralidade de Portugal com relação à Guerra Anglo-Francesa. É bom lembrar que o Estado português, na época, era um Estado absolutista. E, sendo um Estado absolutista, não possibilitava discussões populares. E Portugal, naquela época, tinha uma posição, e a posição era de ligações de aproximação com o governo inglês. Letra E. A insistência diplomática apresentada por Napoleão Bonaparte, então primeiro cônsul da França. É bom lembrar que naquela época o interesse francês não era da transferência da família real para o Brasil. O que os franceses queriam era que o governo português obedecesse ao bloqueio continental. Portanto, a opção correta, letra C. Exercício 2. A abertura dos portos foi um ato historicamente previsível, mas ao mesmo tempo impulsionado pelas circunstâncias do momento. Portugal estava ocupado por tropas francesas e o comércio não podia ser feito através dele. Para a coroa, era preferível legalizar o extenso contrabando existente entre a colônia e a Inglaterra e receber os tributos devidos. Boris Fausto. A abertura dos portos permitiu inúmeras transformações, exceto. Observe que nós vamos identificar nas opções de A a E a alternativa errada. Letra A diz: a escalada inglesa pelo controle do mercado colonial brasileiro consolidada a partir de 10. Por quê?
porque em 1810 a Inglaterra recebe uma série de vantagens, dentre elas a redução de tarifas alfandegárias, aumentando seus negócios e, portanto, seu domínio. Letra A, verdadeira. B, a necessidade do governo joanino de conciliar os interesses dos grandes proprietários brasileiros e dos interesses renóis. Isso é verdade. O governo português, entre 1808 e 1821, andou na corda bamba, tentando agradar a portugueses e a brasileiros. Letra C. A medida foi acompanhada pela revogação dos decretos de proibição da produção de manufaturas na colônia. A letra C é verdadeira, na medida em que, assim que Dom João chega a este país, ele assina o Alvará de Liberdades Industriais, permitindo as manufaturas, só que essas não aparecem em função da concorrência inglesa. D, que a presença inglesa não anulou nossos esforços de industrialização, em virtude das tarifas protecionistas e do pequeno volume de importações inglesas. Essa, meu caro fera, é a questão errada. Quais são os absurdos? Você deve observar que a presença inglesa ela vai anular o projeto industrializante brasileiro em função da concorrência. Um outro elemento errado está no pequeno volume. Na medida em que o governo português assina com o inglês os tratados de 10 e há a redução de tarifas, o volume de mercadorias inglesa tende a aumentar e não a diminuir. Portanto, opção verdadeira, no caso da questão A errada, seria a letra D. Vejamos a E. A questão da escravidão, quem interessava a inglês nesse momento, foi incluída nos tratados e nos acordos entre Portugal e a Inglaterra. É bom lembrar que entre os pontos do Tratado de 10 estava o fim do tráfico de escravos. Os ingleses, eles tinham interesse em ampliar o mercado no Brasil. E, obviamente, que para ampliá-lo era necessário aumentar o mercado consumidor. Uma das formas seria eliminando o tráfico. Exercício 3. A nação independente continuaria na dependência de uma estrutura colonial de produção, passando do domínio português à tutela britânica, da monarquia república Emília Viotti da Costa. O texto permite concluir que, letra A, a Inglaterra teve importante papel na articulação da independência do Brasil, interessada nos amplos mercados que se abriram ao comércio britânico na América Ibérica. Essa questão é verdadeira. Haja visto que a Inglaterra ela foi importantíssima no processo de reconhecimento internacional da independência. Após o 7 de setembro, foram os ingleses que abriram o caminho na Europa para que o Brasil fosse reconhecido como nação independente. Foram os ingleses que intermediaram as negociações entre o Brasil e Portugal. Inclusive, foram os que emprestaram dinheiro ao Brasil para o pagamento da indenização aos portugueses. Letra B. Após a independência, o país passou por grandes mudanças sociais e econômicas, rompendo com a dependência. Ora, no plano social, o Brasil continuou um país com escravos. Isso só vai mudar no final da monarquia, em 1808. E no plano econômico, continuamos um país latifundiário e agroexportador. A única mudança ocorrida com a independência foi o direito de vendermos livremente a nossa produção no mercado externo. A dependência continua, portanto, a letra B é uma questão falsa. C. Os ingleses apoiaram sem restrições a política da Santa Aliança, oferecendo ajuda militar
para combater a independência das colônias ibéricas. Ora, fera, a Santa Aliança foi formada pela Áustria, Prússia e pela Rússia, e que os ingleses, eles apoiaram o processo de independência das colônias ibéricas, tanto a portuguesa quanto a espanhola. Portanto, a letra C, falsa. D. A Inglaterra apoiou nossa emancipação sem fazer nenhuma exigência de caráter econômico. O fera deve lembrar que quando foi feito o acordo de reconhecimento internacional da independência entre brasileiros e ingleses, eles impuseram uma condição. E que condição foi essa? A da renovação do Tratado de 1810, que dava aos ingleses uma vantagem, a redução de tarifas. Portanto, houve exigências. A letra D é uma questão falsa. E o liberalismo político e econômico praticado por nossas elites mudou radicalmente após a independência o quadro socioeconômico do país. A independência brasileira só provoca uma mudança. Antes, o Brasil era um país compacto, só podia vender e comprar a Portugal. Depois, passamos a ter liberdade de comercializar a nossa produção, mas permanecemos no plano social com escravos e no plano econômico, uma economia agrária, exportadora e dependente. Portanto, a opção correta, letra A. E é só. No próximo encontro, iremos discutir o Brasil independente. Vamos analisar o governo de Dom Pedro, não mais o príncipe regente, mas o imperador constitucional do Brasil. Aquele abraço.